Fala de escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje, como já faz muito tempo que eu não faço um conhecendo aqui no canal, a gente vai ter um conhecendo, a gente vai conhecer a forma mega alcançada pelos Tyrannomon, o Tyrannomon enferrujado. A gente vai estar falando sobre o Rust Tyrannomon. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, para começar, primeiro entendam que o Tyrannomon foi basicamente o primeiro Digimon que foi desenvolvido dentre todos os Digimons que existem. Não que ele tenha sido exatamente o primeiro Digimon que existiu dentro da franquia, como no contexto de história, né, e biologia e tal, mas quando eles estavam criando os Digimons mesmo, os criadores, os diretores e tudo mais de Digimon, o Tyrannomon foi o primeiro de todos a ser criado. Graças a isso, ele sempre tem alguma história que envolve a gênesis do mundo digital, o passado, um Digimon muito antigo, graças a esse tipo de coisa. E com o Rust Tyrannomon não é diferente, né? Então, para começar, entendam que o Tyrannomon é muito importante para a franquia Digimon. E é muito estranho que eles tenham demorado tanto para dar um nível mega para ele, né? Até algum tempo atrás, a gente literalmente não tinha nenhum Digimon nível Mega que possuía o nome Tyrannomon, até que o Rust Tyrannomon foi criado, o que é muito incrível, né? Fora isso, a gente tem muitos e muitos Tyrannomons de nível perfeito, né? Muitos de vocês devem conhecer vários deles, como o X Tyrannomon, o Master Tyrannomon, o Metal Tyrannomon e, inclusive, nesse vídeo aqui, o Metal Tyrannomon vai ser muito importante, né? Porque, queira ou não, o Metal Tyrannomon é visto como nível perfeito mais certinho para os Tyrannomons, né? É meio que como o mesmo que acontece com os Greymons, onde a gente tem o Metal Greymon e o Metal Greymon é visto como o mais certinho para os Greymons, né? Então eles são meio que um paralelo ali, né? Se você pensar bem. O que acontece, pessoal, é que na história do Rust Tyrannomon, que é contada através do perfil oficial dele, é dito que ele inicialmente tinha sido um Tyrannomon que viveu desde a gênese do mundo digital, ou seja, desde o início do início. E ele foi sobrevivendo a batalhas contínuas e tudo mais, e ele nunca foi derrotado e nunca morreu. Até que chegou em um certo ponto onde ele se transformou em Metal Tyrannomon, né? E como ele se transformou em Metal Tyrannomon, não é explicado aqui. Só que é muito importante lembrar que o Metal Tyrannomon, na descrição dele, é um Tyrannomon que foi modificado de maneira cibernética. Transformaram esse Tyrannomon em um ciborgue, e é dessa forma que ele se transformou no Metal Tyrannomon. Ou pelo menos a primeira vez que o Metal Tyrannomon apareceu, foi dessa forma que aconteceu, né? Apesar que o Metal Tyrannomon pode ser a evolução tanto do Tyrannomon quanto de um Dark Tyrannomon, então ele pode ter sido qualquer um dos dois no passado, né? Nesse caso, aparentemente ele era um Tyrannomon. O que acontece é que ele, como Metal Tyrannomon, continuou suas batalhas contínuas por tempos intermináveis pelo mundo digital. E durante esse tempo o corpo de metal dele, o corpo metálico dele foi se enferrujando, se deteriorando. Então quando o metal enferruja, ele vai ganhando a cor de ferrugem, é uma cor meio cobre, é um laranja marrom, né? Bem escuro às vezes, né? E aparentemente, graças a esse tipo de coisa, graças às incontáveis batalhas, o Tyrannomon, o Metal Tyrannomon, acabou evoluindo para, finalmente, Rust Tyrannomon, né? Então o nome dele, Rust Tyrannomon, pessoal, se traduz literalmente para Tyrannomon enferrujado ou Tyrannomon ferrugem. Rust é ferrugem em inglês, né? E faz todo sentido com essa explicação de que ele era de metal e esse metal enferrujou enquanto ele treinava para se tornar mais poderoso, né? Então o formato dele enorme, é um dinossauro mecânico gigantesco, totalmente fortemente armado, com uma armadura extremamente pesada e um canhão gigantesco instalado nas costas dele, né? Então é muito importante vocês lembrarem, voltando um pouquinho no Metal Tyrannomon, que o Metal Tyrannomon foi modificado para se tornar um ciborgue, né? O Tyrannomon que foi modificado para que ele servisse como um dos protótipos de partes do corpo para um Machine Dramon, para um Mugen Dramon, né? Então, se vocês conhecem o Mugen Dramon, um dos 4 mestres das trevas, é um robozão gigante, dinossaurão, dragãozão enorme. Inclusive, de certas maneiras, o Mugen Dramon lembra bastante o Rust Tyrannomon. Então, o que acontece é que esse Metal Tyrannomon, que provavelmente ia servir de protótipo pro Mugen Dramon, acabou envelhecendo no mundo digital até um certo ponto onde ele finalmente ganhou uma evolução própria. Ele virou um Digimon nível Mega.
E quando a gente fala dele, né, inclusive, há um bom tempo atrás, oficialmente a gente teve um pequeno chartzinho, um guiazinho da diferença entre os tamanhos oficiais que certos Digimons na maioria das vezes têm, que vai aparecer aí pra vocês. E vocês podem comparar o Rusty Tyrannomon com outros Digimons que a gente conhece. E vocês podem ver que o Rusty Tyrannomon é muito, muito grande. Ele dá basicamente uns 4 ou 5 vezes o tamanho de um Metal Greymon. Ele é maior do que o próprio Mujendramon, que já é um Digimon muito grande, né? Ou seja, ele acabou até mesmo superando em tamanho o Digimon final que tinha usado o Metal Tyrannomon como protótipo, o que é bem interessante, né? Ele é mais forte do que o Mujendramon, mais fraco? Eu diria que eles têm mais ou menos a mesma força, o mesmo nível de poder, né? Até porque eles meio que representam as mesmas coisas, são dinossauros enormes mecânicos, os dois são do atributo vírus, então de certas maneiras eles são bem parecidos. Mas eu poderia dizer para vocês que através dessa evolução para Rusty Tyrannomon, o Metal Tyrannomon meio que provou que ele não era apenas um protótipo para um Mujendramon, né? Ele pôde sozinho se transformar numa máquina de aniquilação gigantesca, dinossauro e tudo mais, sozinho, sem precisar tá vendo outro Digimon usando as partes dele, coisa do tipo, né? Mas aí então, conversar sobre o Rusty Tyrannomon propriamente dito agora. Como eu disse, gigantesco, poderosíssimo, com uma armadura cor de ferrugem enorme. Inclusive, sim, a ferrugem faz parte do corpo dele, né? Não é apenas no nome, ele tem essa ferrugem que ele desenvolveu enquanto ele era um Metal Tyrannomon, né? Isso, inclusive, afeta um pouco os poderes dele, a gente já chega lá. E ele tem o jeito dele, a personalidade dele, o jeito como ele se comporta, é como um predador gigantesco que luta como um tanque de guerra, né? Como uma máquina de destruição, de guerra mesmo, né? E como ele se comporta como predador, é interessante porque é dito aqui que ele se alimenta de outros Digimons, e em grandes quantidades. Então, provavelmente uma coisa que o Rusty Tyrannomon gosta de fazer é andar por aí, né? Aquele dinossauro mecânico gigantesco, Godzilla andando, caminhando por aí. E quando ele vê grupos enormes de Digimon, ele vai usar seus ataques à distância com o canhão nas costas dele, ou vai simplesmente passar por cima de grupos enormes de Digimon, e daí vai absorver todas as informações de todos esses Digimons ao mesmo tempo. E é interessante que ele se comporte dessa forma, eu vou explicar pra vocês por quê. Porque se o Metal Tyrannomon vem de um Dark Tyrannomon, o próprio Dark Tyrannomon é um Digimon que é muito afetado por um vírus, e esse vírus faz com que o Dark Tyrannomon fique completamente descontrolado, ele ataca qualquer coisa que ele vê pela frente. Esse Dark Tyrannomon virando Metal Tyrannomon, né? O próprio Metal Tyrannomon também se comporta um pouco dessa forma. Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não tem uma noção de si mesmo, ele ataca tudo em volta e absorve as informações dos Digimons. Então, de certa forma, o Metal Tyrannomon se comporta bem próximo do que o Dark Tyrannomon se comportava. E mesmo que ele tenha vindo de um Tyrannomon, ainda assim ele se comporta meio que dessa maneira, né? E esse Metal Tyrannomon se comportando dessa forma, evoluir para um Rusty Tyrannomon que se comporta como um completo predador que vai aniquilar centenas de milhares de Digimons e vai absorver todos eles ao mesmo tempo, faz sentido, né? Tem a ver essa personalidade dele. É muito incrível que eles tenham mantido isso dentro do Rusty Tyrannomon, mesmo nessa forma, né? E ele é poderoso pra caramba, ele é completamente capaz de fazer coisas desse tipo, né? Tanto próximo, né, uma luta física com ele vai ser extremamente complicada, até pelo tamanho, o peso e a resistência que ele deve ter, que deve ser absurda, fora os canhões, principalmente o canhão nas costas dele gigantesco, que ele vai atingir os inimigos a distâncias enormes com impacto de poder gigantesco, né? Faz todo sentido, ele consegue fazer esse tipo de coisa. Então, falando sobre os poderes e habilidades do Rusty Tyrannomon agora. Em primeiro lugar, ele tem esse canhão nas costas dele, né? Esse canhão nas costas dele aparentemente é chamado de Terror's Cluster, ou pelo menos o nome do ataque que ele usa com esse canhão é Terror's Cluster, onde ele dá um raio de grande escala de energia eletromagnética do canhão nas costas dele, que afeta áreas enormes e elimina grandes quantidades de Digimon com isso, mas óbvio que ele pode usar em qualquer Digimon que ele quiser esse tipo de coisa, né? Imagina ele destruindo grande parte de uma cidade do mundo digital usando esse tipo de coisa. Aí então, ele, como eu disse pra vocês, ele ainda é afetado pela ferrugem que tinha se desenvolvido nele desde quando ele era um Metal Tyrannomon.
E graças a isso ele tem agora um ataque de bafo, né? Ele consegue cuspir um bafo da boca dele, quase como se fosse uma rajada de fogo. Mas não é de fogo, aparentemente. Esse ataque chamado Rust Breath, ou bafo de ferrugem, é onde ele gospe uma grande quantidade de ferrugem da boca dele, que se pegar no inimigo, ele começa a enferrujar. Não importa se ele for mecânico, se ele for orgânico, essa ferrugem começa a pegar nesses Digimons, nesses inimigos dele, e começam a deixar eles mais lentos, gastos, fracos, quase como se eles estivessem congelados, né? Fazendo com que exista esse efeito de enferrujar através desse ataque dele, o que é muito incrível, tem tudo a ver com ele, né? Mostra ainda mais da personalidade dele mesmo através desse ataque dele, que com certeza é poderosíssimo, né? Inclusive, usando isso, aparentemente ele faz com que o inimigo fique paralisado. Então, mesmo se o inimigo for gigante, ele vai conseguir chegar perto e usar seus golpes físicos. E tá dizendo aqui que mesmo fisicamente, a força dele é de classe no topo, né? Ele é tipo top class de força física. Ele vai acabar com qualquer um, mesmo se ele tiver que bater com garras, com cauda, se ele tiver que jogar todo o peso do corpo dele em cima dos inimigos. Com certeza ele é absurdamente pesado, sabe? Toneladas e toneladas de metal enferrujado, literalmente, né? Então, se eu tivesse que falar pra vocês o que o Rust Tyrannomon lembra pra mim, ele lembra um Godzilla mecânico enferrujado. Então, se você já ouviu falar do Mechagodzilla, né, que é uma versão de um monstro que aparece nas séries do Godzilla, ele basicamente é isso, mas totalmente enferrujado, o que é muito incrível, né? Então, se você gosta de Godzilla, acredito que esse Digimon aqui vai te agradar pra caramba, né? Não que os outros Tyrannomons já não te agradassem, mas o Rust Tyrannomon realmente lembra um monstro mecânico gigantesco que apareceria em um filme, uma história como essa, né? O que é muito legal. Então, eu acho que ele foi uma resposta maravilhosa a evoluções pelas quais o Tyrannomon passa. O Tyrannomon, como eu disse, merecia ter um nível Mega. Ele não teve até aquele tempo onde o Rust Tyrannomon foi criado. O que tinha sido bem triste para muitas pessoas, porque eles davam tanta atenção pro Greymon, tanta atenção pro Garurumon e outros Digimons que apareciam nos animes e nos mangás até, mas o Tyrannomon, que tinha sido o primeiro Digimon de todos a ser criado, não tinha uma forma Mega depois de, sei lá, 20 anos de Digimon. Então, finalmente, o Rust Tyrannomon foi uma resposta a tudo isso. Então, eu só espero que talvez no futuro eles criem mais formas de Tyrannomon. Formas Mega principalmente, porque como eu disse, no nível perfeito a gente tem vários Tyrannomons diferentes, né? E eles merecem evoluções, principalmente o Master Tyrannomon, na minha opinião. Ele é bem diferente do Metal Tyrannomon. Eu imaginaria que se um Dark Tyrannomon ou um Tyrannomon evoluíssem para Metal Tyrannomon, aí eles chegariam em Rust Tyrannomon. Mas se o Dark Tyrannomon ou o Tyrannomon evoluíssem para Master Tyrannomon, né, que é um Tyrannomon nível perfeito, só que totalmente orgânico, né, ele não é mecanizado, é quase como se ele tivesse evoluído sozinho, sem precisar das modificações que transformaram ele num cyborg. Aí o Master Tyrannomon talvez devesse ganhar uma forma Mega de Tyrannomon, que não fosse o Rust Tyrannomon, fosse uma forma Mega totalmente biológica, né? Com o nome Tyrannomon mesmo. Mas quem sabe isso acontece no futuro, né? Então, Dias Escolhidos, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam do Rust Tyrannomon. Todas as suas opiniões são muito importantes. Por favor, não deixem de comentar. E também, se possível, que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho. E se quiserem se tornar membros do canal, cliquem no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dias Escolhidos! Deixo então um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Aguardo vocês para os próximos. Fui, Dias Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.